Chega, 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 chega mais. Chega, 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 chega mais. Informação e entretenimento você só encontra. Você entrega o seu carro para qualquer um? Não? Então procure a Nildo Car Estética Automotiva. Oferecemos serviços de polimento cristalizado, farol, perfuração de para-choques, pintura em geral. E o endereço fica na Avenida Cônego João Lima, número 86, lote 56, Jardins dos Ipês 2. Telefone WhatsApp 63992573982, Araguaína, Tocantins. Quando falamos em trabalho escravo, logo imaginamos que isso é coisa do passado. Mas você sabia que, segundo a Organização Internacional do Trabalho, atualmente há cerca de 21 milhões de pessoas submetidas a condições de trabalho escravo contemporâneo no mundo todo? No Brasil, o trabalho escravo contemporâneo está presente em atividades como a pecuária, produção de carvão, cultivo de cana-de-açúcar, indústria têxtil e construção civil. Entre 1995 e 2013, mais de 47 mil pessoas foram resgatadas da escravidão em todas as regiões do país. E como uma pessoa se torna um trabalhador escravo? Imagine alguém sem acesso à terra, com poucos recursos e uma família para sustentar. Provavelmente, ela buscará melhores condições de vida, um emprego digno e um salário decente. E é de pessoas nessa situação que os gatos costumam se aproveitar. Os gatos são responsáveis por aliciar trabalhadores com falsas propostas de emprego. Em geral, essas pessoas precisam tanto trabalhar que acabam acreditando nessas propostas e aceitam o emprego oferecido. Muitas vezes, para chegar ao local de trabalho, que pode ser na zona rural ou urbana, o trabalhador já assumiu sua primeira dívida com o empregador, o valor da passagem. E chegando ao seu destino, o trabalhador logo percebe que as condições de trabalho são muito diferentes das prometidas pelo gato. São de trabalho escravo. Mas quais são as condições enfrentadas por um trabalhador escravo? Ele costuma viver em alojamento precário, com alimentação inadequada, sem água potável e sem assistência médica. Além disso, enfrenta jornadas de trabalho exaustivas e até maus tratos e violência física. Por que o trabalhador não vai embora ao perceber que caiu em uma enrascada? Porque muitas vezes o patrão retém seus documentos e cobra dívidas absurdas e ilegais, como gastos com a viagem de sua terra natal, alimentação e até ferramentas de trabalho. O valor da dívida cresce a cada dia e é descontado de seu baixo salário. Com isso, ele fica sem dinheiro para deixar o emprego e voltar para casa. Em alguns casos, o trabalhador consegue fugir da situação de exploração, mesmo colocando sua vida em risco, e denunciar sua situação a órgãos do governo ou associações e sindicatos. Quando a denúncia é feita, órgãos competentes resgatam os trabalhadores escravizados. Uma vez livre, o trabalhador recebe o pagamento dos seus direitos. O empregador deve pagar multas e indenizações por ter usado o trabalho escravo em sua propriedade e pode ser até preso. Enquanto isso, o trabalhador retorna à sua cidade natal, onde encontra a mesma situação que o fez sair em busca de emprego. Como podemos romper com o ciclo do trabalho escravo? Esse problema deve ser combatido por meio de várias ações conjuntas e que contemplem 3 frentes: a prevenção, assistência à vítima e repressão ao crime. O trabalho escravo é um problema que afeta pessoas em todos os estados do país. Para combatê-lo, é preciso entender que ele não acontece somente em lugares isolados e remotos. Para erradicar essa violação dos direitos humanos, Estado e sociedade devem atuar juntos para eliminar essa prática vergonhosa que ainda assola o nosso país. Para denunciar casos de trabalho escravo,
Acesse http://portal.mte.gov.br/postos ou www.mpt.gov.br ou ligue para 158. Para saber mais sobre projetos de prevenção, acesse www.escravonempensar.org.br. Muito bem, estamos começando mais um programa Chega Mais, com informação e entretenimento para você. E hoje nós estamos recebendo aqui outra pessoa especial de Araguaína, que é o professor Moisés Pereira da Silva. Ele pertence ao Colegiado de História da UFMT e ele irá falar aqui com o tema Trabalho de História Contemporânea no Brasil, certo? É o tema que ele vai trabalhar aqui e nós já estamos aqui com ele e vamos dar as boas-vindas. Tudo bem? Tudo bem. Prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado. Nós sabemos que o Brasil ele foi colonizado pelos portugueses, né? E depois eles trouxeram da África os escravos, né? Os negros vindos da África para trabalhar na agricultura, né? Principalmente no plantio de cana-de-açúcar e tal. Então, foram mais de 300 anos de escravidão. E, até hoje, ainda existem práticas, né, de atividades realizadas por fazendeiros, empresários, industriais, com períodos muito longos de trabalho, pouca gratificação, né? A desvalorização ainda da mão de obra do trabalhador. Então ele vai falar um pouco como tudo isso começou, né, lá nas origens e como hoje, atualmente, se encontra esta situação do trabalho escravos, principalmente aqui na região norte do Brasil, né? Tocantins, sul do Pará, Maranhão, no período contemporâneo brasileiro, certo? Nesta parte agora nós vamos falar sobre as leis, né? Professor, a Constituição elaborada em 1988, né, garante, no artigo 5º, direito ao trabalho, à saúde, à educação, segurança, cidadania, a todos os brasileiros, né? Mas na prática, no mercado de trabalho ao qual nós estamos se referindo, não é bem assim, né? Existe ainda muita coisa a ser feita, ainda, muitas conquistas, né? Infelizmente. Eu gostaria que você falasse aí para os nossos telespectadores como está a situação. Infelizmente, as nossas leis, elas são leis boas, né? A nossa legislação é uma legislação muito boa. A Constituição de 1988 é chamada, inclusive, de Constituição Cidadã, admirada em alguns países. Mas em relação aos trabalhadores do campo, ainda existe uma dívida muito grande, tanto de quem legisla quanto de quem opera o legislado, né? Que são os chamados operadores do direito. E aí o que acontece? O Brasil ele só veio reconhecer oficialmente a existência do trabalho escravo em 1995, em função do caso José Pereira, que foi um caso de trabalho escravo que aconteceu em 1989, foi denunciado entre outros órgãos, pela OAB, pela Comissão Pastoral da Terra, né? Foi um fato que ocorreu aqui no sul do Pará, né? E como o governo brasileiro não agiu, né, para investigar e para apurar a denúncia no caso José Pereira, terminou sendo condenado pela Corte Interamericana. Esse caso foi apresentado na OIT, foi apresentado na ONU e levou o Brasil a um constrangimento internacional. Do reconhecimento da existência do trabalho escravo pelo Estado, o Estado fez um termo de ajuste de conduta, se comprometendo a reprimir, inclusive a criar grupos de fiscalização vinculados ao Ministério do Trabalho, que deveriam fiscalizar denúncias de trabalho escravo, e aí em relação a essas denúncias,
É muito importante o trabalho que algumas instituições, como a Comissão Pastoral da Terra, como o próprio Ministério Público, principalmente o Ministério Público do Trabalho, né, tem feito, mas em que pese o trabalho desses organismos, ainda havia uma dificuldade. Que dificuldade era? Os próprios juízes que recebiam essas denúncias e a Polícia Federal que ia em campo investigar, não tinham elementos para condenar os acusados. Por quê? O artigo 149 do Código Penal, que é de 1940, ele dizia que era crime submeter alguém à condição análoga de escravo, mas não dizia o que isso significava, né? Que a gente chama no direito de tipificar conduta. Então, pela reincidência das denúncias que eram apresentadas, essas pessoas responsáveis por analisar esses casos no âmbito jurídico, elas começaram a se ver na obrigação de dar uma resposta à sociedade, né? E aí pessoas muito importantes, né, da área principalmente do Ministério Público Federal, que nós chamamos de procuradores de justiça, começaram a discutir o problema, e criou-se inclusive um seminário para discutir trabalho escravo no Brasil. Foi muito atuante esse seminário na década de 90, principalmente na segunda metade da década de 90, né? E a partir daí, com o envolvimento de políticos também, se resolveu apresentar uma proposta de lei, né, que resultou na Lei 10.803, que é de 2003, que alterou o artigo 149 do Código Penal. E veja, eu espero estar falando uma linguagem compreensível. Por que é importante mencionar isso? Porque a lei passou a dizer o que é trabalho escravo, né? E aí essa lei disse, olha, forçar alguém ao trabalho é trabalho escravo, que a gente chama de trabalho forçado. Por que trabalho forçado é trabalho escravo e por que é crime? Pelo fato de que a nossa legislação garante que o trabalho é livre, né? A liberdade de trabalho é um bem tutelado na nossa legislação. Então, essa é uma característica do crime. Aliciar o trabalhador também é crime. Eu também tipifico o trabalho escravo. O que é aliciar? É fazer uma promessa para esse trabalhador no propósito, né, de enganar esse trabalhador. Que é quando você diz, seja o trabalhador do campo, você promete que a fazenda vai contratá-lo, vai dar uma moradia para ele vai ter refeição, vai ter um bom salário, e ele chega lá, não tem nada disso. Pensar no caso das mulheres traficadas para a escravidão sexual. Promete para ela, que seja numa cidade grande do Brasil, tirando ela do interior, seja do sertão, da zona rural, de longe da família, exatamente, para morar na cidade, num apartamento. Isso. A pessoa está numa situação de vulnerabilidade, você faz uma promessa para ela. Vai ter estudo, vai ter uma escola, vai ter uma casa. Às vezes até faz a promessa de levar para os Estados Unidos, levar para algum país da Europa. Chega lá, é nada disso, é prostituição. Cai na real. Então, essa é uma segunda característica. Outra característica é a jornada exaustiva. Veja, a jornada exaustiva, ela não se confunde com aquele empresário, com aquele empregador que paga hora extra. O funcionário está ali contratado com a carga horária de 8 horas, mas ele excede essa carga horária. Isso não se confunde com o trabalho escravo. O que se confunde com o trabalho escravo é aquele trabalhador submetido à exaustão. A exaustão tem a ver com a carga horária que deixa o indivíduo cansado, comprometendo inclusive a saúde desse indivíduo, né? Então, a jornada exaustiva é outra característica. E uma quarta característica que está lá no Código, que é a questão do cerceamento da liberdade da pessoa. Cercear é você não permitir que essa pessoa saia do local de trabalho, não permitir que essa pessoa possa dizer, não quero mais trabalhar aqui, eu quero ir embora. Quero acertar as contas, quero ir embora. Exatamente. Inclusive a lei diz que é crime até o patrão dizer assim, não, tudo bem, você quer ir embora, eu te pago, mas eu não te dou o transporte. Aí o cara está no meio da mata, que não tem nenhuma linha de ônibus. Então você dificultar
a locomoção desse trabalhador para ele abandonar o serviço também caracteriza. Ele termina desistindo de sair, porque... E nós poderíamos perguntar, mas por que a lei diz tudo isso? Porque desde quando houve a primeira denúncia de trabalho escravo, que foi uma carta pastoral escrita por um bispo da Amazônia, que era o Dom Pedro Casaldáliga, foi bispo em São Félix do Araguaia, bispo nomeado em 1971 e tomou posse em 1972, ele escreveu na época uma carta denunciando o trabalho escravo na Amazônia. Essa região nossa de Araguaia-Tocantins, quando eu digo Araguaia-Tocantins, eu estou falando dessa região entre o encontro dos dois rios, né? Pensando no percurso desses rios, e aí o Dom Pedro Casaldáliga disse, olha, existe trabalho escravo aqui nessa região, que inclusive é a nossa, aqui de norte do Tocantins, e o trabalho escravo envolve o aliciamento, envolve o endividamento do trabalhador, e depois esse trabalhador tem que ser obrigado a pagar a dívida, envolve a violência física, nunca acaba. Quanto mais ele trabalha, mais ele fica endividado, envolve a violência e envolve o cerceamento da liberdade. Então, todos esses elementos, eles vinham sendo denunciados o tempo inteiro, mas não tinha elementos na lei para dizer, isso é crime. O empregador. Então, em 2003, isso passou a existir na lei, isso foi fundamental. Quero acrescentar um dado. Então, nós temos hoje condições de punir ferramentas legais. Nós temos ferramentas legais para enfrentar o trabalho escravo. Qual é o grande desafio hoje? O grande desafio hoje é a sensibilidade daqueles que operam a lei. O juiz, para quem vai chegar na mesa dele uma denúncia de trabalho escravo. Por quê? Existe muita facilidade de reconhecer o dano à legislação trabalhista, mas existe dificuldade de reconhecer o trabalho escravo. Se eu posso, vou mencionar um caso do Rio de Janeiro, do congolês Moisés, inclusive na tradução em português o nome dele era o meu xará, né? Que foi assassinado num quiosque lá do Rio de Janeiro, a pauladas. E isso, câmeras filmaram, houve uma grande repercussão, foi no início de 2022, não sei se vocês recordam do fato. Então ali houve a intervenção da polícia, né? Que fez a investigação no âmbito penal. Houve a atuação do Ministério do Trabalho para dizer que ele estava lá trabalhando, mas que ele não recebia salário. Eles, inclusive, se alimentavam dos restos que os clientes deixavam na mesa. E por que entrou a discussão sobre trabalho escravo naquele caso? Porque a procuradora, a quem eu conheço e já participei de alguns eventos acadêmicos com ela, inclusive a última vez que nós estivemos juntos foi em novembro, agora passado, em Aracaju, discutindo trabalho escravo. Ela entendia o que era o trabalho escravo, ela tinha sensibilidade para isso. Então ela foi e disse, olha, se o cara trabalha com fome, trabalha lá o dia todo, não tem direito nem a comer, isso é condição degradante, que é um elemento chave na definição do trabalho escravo. E aí a doutora Guadalupe, ela atuou nesse caso de forma muito incisiva enquanto representante do Ministério Público, e isso foi fundamental para que entrasse o elemento do trabalho escravo nesse processo. Então você vê que passa sempre pelo entendimento de quem opera o direito. Essa pessoa precisa saber o que é. Pela mão do juiz. Né? Pela mão do juiz, pela mão do promotor. A sensibilidade. Pela mão, às vezes, de um delegado a quem o cara foge de uma... como esses escravos do vinho agora, foge, faz a denúncia. Quem recebe a primeira denúncia, não importa qual é a área de atuação, se é o Ministério do Trabalho, se é a Polícia Judiciária, no caso do delegado, essa pessoa precisa ter um mínimo de entendimento sobre o que é trabalho escravo, para que ela possa entender que se trata desse crime. Verdade. E no caso, por exemplo, desse lá da cidade do Rio Grande do Sul, de vinhos, né? Que tem grande concentração de empresas de vinhos, vinhedos. Pelo que eu vi nas internet, nas mensagens, é que era terceirizada, né? Uma empresa responsável. Lá em Bento Gonçalves. A parte dos funcionários. Ou seja, a marca, a empresa, ela terceirizou e outra
instituição, outra empresa, era que fazia a administração desses funcionários lá dentro, né? Exato. E aí que é a questão eles tentaram tirar um pouco fora a empresa, que não foi prática deles. A empresa que foi contratada, que está, segundo as informações até o momento, né, é que está praticando vários tipos de violência contra o trabalhador e maus tratos, né, e até ameaças. Sim, você veja uma questão, e os caros telespectadores também, vejam uma questão que é fundamental aí, né? Que está desde o princípio na raiz do trabalho escravo, que é a figura do intermediário. Esse intermediário no campo é aquilo que nós que somos do campo, eu venho do campo, eu venho da roça, do trabalho nas fazendas, né? Então ele era chamado de gato, né? E é a existência desse intermediário, que no caso lá da cidade de Bento Gonçalves era uma empresa chamada Fênix, é que possibilita que o escravista, que é o beneficiário final dessa exploração, ele possa retirar o corpo fora. E quase sempre ele vai dizer assim, não sabia que estava acontecendo. Nós não temos conhecimento. No caso José Pereira, quem se beneficiava, a família que se beneficiava da exploração do trabalho, declarou para a Polícia Federal, quando a Polícia Federal fez a diligência, e está todo no processo, que é público esse processo, que não tinha conhecimento do que estava acontecendo na fazenda. É muito difícil, você não sabe o que está acontecendo na sua fazenda. Que é o mesmo caso em Bento Gonçalves, né? Esses vinhedos, essas vinícolas, não tem como elas dizerem que não sabiam qual era a condição de trabalho em suas propriedades. Mas é o argumento porque é aquilo que a defesa permite que se faça. Até mesmo que por meio de processos, né? Claro, porque senão você vai declarar que é culpado. Exatamente. Agora, isso oportuniza dizer uma coisa que é muito importante. E aí eu lembro, para falar disso, de uma pessoa que eu respeito muito e que ter conhecido essa pessoa foi um aprendizado intelectual, mas foi um aprendizado sobretudo humano, que foi o Frei Henri Burin de Rosier, que é um religioso dominicano, né? Um cara da alta sociedade francesa, né? De família de diplomatas, que se doutorou em Direito na França, mas que abandonou tudo, né? Vim em Paris, abandonou tudo e veio trabalhar aqui no sul do Pará, né? Trabalhou por muitos anos em Xinguara, trabalhou aqui em Araguaína, foi companheiro do Frei Xavier, que também atuou aqui na CPT. Sim, em Araguaína. Conheço o Frei Xavier. Exato. E aí faleceu recentemente. O Frei Henri falou uma vez para mim, e falava sempre para toda a sociedade: o problema do trabalho escravo não é de considerar que quem é fazendeiro, quem é empregador é ruim. Não, a sociedade depende disso. Nós vivemos numa sociedade capitalista em que as pessoas precisam ter emprego. E existem muitos empregadores que são bons, que são comprometidos, que respeitam o trabalhador, que tratam bem o trabalhador, que pagam honestamente. O problema não são esses. O problema são aqueles que não fazem isso. E aí, no caso dessas vinícolas, a renda, né, o lucro dessas vinícolas, somado das três, em 2022, foi de mais de 1,5 bilhão, né? 1 bilhão 500 milhões e alguns milhares de reais. Então, se você tem uma empresa, se você tem 3 empresas, né, que tem um lucro desse e ao mesmo tempo explora, se nega a pagar o básico, salário mínimo, básico, pagar um salário mínimo, dar uma hospedagem que tenha um banheiro, fornecer alimentação para esses trabalhadores. Então esse é o problema do trabalho escravo. É o problema daquelas pessoas que ainda têm a mentalidade do trabalho escravo do período colonial, de ver o trabalhador como objeto, como um cavalo, né? Ou como um arado, um objeto que fala, mas continua sendo um objeto. Então eu vou explorar a mão de obra desse objeto do jeito que eu bem entender,
né, até ele perder as forças ou perder a utilidade, em troca de nada, só da minha lucratividade. Né? Então, assim, tudo por dinheiro, né? se trata da responsabilidade de todos. Do lado humano, né? Do lado humano, nós da temos humanização. O Centro de Direitos Humanos, né? Que, inclusive, ele também ajuda muito, tenta fazer com que esses trabalhadores do campo e até mesmo na cidade que estão explorados procurem um apoio, uma ajuda, né? Junto às autoridades, né? Locais, no cunho estadual, federal, né? Então, o Centro de Direitos Humanos ele tem em várias cidades. E aqui em Aragua ainda tem o Centro de Direitos Humanos, se não falha a memória, ainda tem, não tem? Sim, e aqui no Tocantins, de um modo geral, olha, o Ministério Público do Trabalho, que é uma instituição... Como a pessoa faz, professor, no caso que ele está se sentindo desta forma, desprezado pelo patrão, sendo explorado de todos os tipos de situações, e como ele pode pedir socorro, ajuda para resolver essa questão e procurar outro emprego com outro patrão que realmente respeite as leis e faça tudo correto para o trabalhador? Boa Quais pergunta. são os contatos, onde ele deve procurar? Isso é importante para o telespectador. Boa pergunta. Primeiro, o trabalho escravo está mais disseminado do que a gente imagina. Existe uma incidência de casos de trabalho escravo muito grande aqui no Tocantins, né? De 1995 a 2020, que é o último dado assim, que a gente tem de estatística, né? Foram 2.997 casos, né? Faltou pouco para chegarmos a 3.000 casos de trabalhadores resgatados do trabalho escravo. Quando a gente tem essa quantidade, a gente tem que imaginar o enorme número daqueles casos que não foram registrados. Por quê? Quem faz o registro desses casos são os auditores do trabalho. Porque os auditores do trabalho, eles são técnicos que têm formação e que têm também atribuição dentro da estrutura do Estado para poder tipificar, para poder chegar ali onde houve a denúncia e dizer, isso aqui é um caso de trabalho escravo. Agora, onde que essa denúncia pode ser feita? Essa denúncia ela pode ser feita para o Ministério do Trabalho, para o Ministério Público. Mas o que é o Ministério do Trabalho, o que é o Ministério Público, o que é o Ministério Público do Trabalho, que é o MPT? É porque dentro do Ministério Público existem seções que cuidam de determinadas áreas. Então nós temos dentro do Ministério Público, né, o Ministério Público do Trabalho e temos ainda o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho é ligado ao governo federal, ao Poder Executivo. O Ministério Público é ligado ao Judiciário, né? Outro local que pode ser feita a denúncia são nas delegacias da Polícia Federal. Funcionalmente, todo crime pode ser denunciado para a Polícia Civil. Agora, a dificuldade no caso da Polícia Civil é a preparação dos delegados para acolher esse tipo de denúncia. Mas eles têm o dever institucional, né? Que a gente chama dever de ofício. Eles teriam o dever de ofício, se não de apurar, procurar apoio técnico para amparar essa denúncia, para averiguar essa denúncia, se procede, se não procede, né? Uma instituição importantíssima no Brasil e que tem acolhido muitas denúncias e que são pessoas extremamente preparadas para lidar com o trabalho escravo é a Comissão Pastoral da Terra, que é um órgão vinculado à Igreja Católica, mas eu diria que é muito mais um organismo social do que pastoral no sentido de missa, de sacramento. É uma organização que tem uma atuação social muito significativa. Então, Comissão Pastoral da Terra, Centros de Defesa dos Direitos Humanos. E a Defensoria Pública Estadual? Muito bem. Ela consegue atuar também? Sim. A Defensoria também tem esse papel. Ele é gratuito, né? Os defensores públicos é gratuito e eles também têm o dever, né, de ofício de atuar nisso. Embora eles não sejam órgão de acusação, sejam órgãos de defesa,
mas eles têm a obrigação de defender a sociedade. Então eles podem encaminhar para os órgãos de ofício a apuração dessas denúncias, né? Os órgãos competentes. Professor, eu quero agradecer a sua participação nesse tema, que ele é muito complexo, nós sabemos, mas espero que esse bate-papo aqui, esses esclarecimentos que você nos trouxe, possam ajudar a pessoas, a telespectadores que às vezes estão passando por determinadas situações, características disso, de trabalho escravo, e às vezes ainda não se deu conta, né? Exato. Está sendo usado, né, como de forma desumana, né? Então, muito obrigado pela sua participação. Agora, gostaria que você fizesse as considerações finais aí, para a gente fechar com chave de ouro. Certo. Primeiro, assim, eu agradeço inclusive em nome da universidade a qual eu estou vinculado, que é a Universidade Federal do Norte Tocantins, né, de todos os meus colegas, a gestão, que tem feito trabalho muito bonito e que estamos aí para tentar construir uma sociedade melhor, contribuir para que esse norte seja um norte de pessoas com vida digna. Dizer para o telespectador, para aquela empregada doméstica que não tem direitos reconhecidos, que veio do interior e que está dentro de uma residência, mesmo que seja do familiar, do parente, que não recebe nada, que vive maltrapilha, que teve uma promessa de estudo, mas que não tem acesso à escola, olha, procure ajuda. Então, todos os trabalhadores que têm a sua dignidade afetada, que têm a sua liberdade de escolha de trabalho, de poder dizer, não quero continuar aqui, eu quero procurar outro emprego, e não conseguem, pode se configurar situação de trabalho escravo. Então, denuncie ao Ministério Público, Ministério do Trabalho, Comissão Pastoral da Terra, Centro de Direitos Humanos, Centro de Defesa dos Direitos Humanos, né? Procure ajuda. Então, muito obrigado. Eu acho que essa é uma pauta importante e você está de parabéns. Agradeço os telespectadores pela atenção e até a próxima. Muito bem, quero agradecer a você e dizer que o programa Chega Mais, ele é o primeiro programa educativo e cultural. Nossa função aqui não é aquele trabalho jornalístico de denúncias, né, de investigação, aquelas coisas. Nosso trabalho aqui é de explicar os temas que mais afetam a sociedade, a comunidade que a gente vive, os problemas sociais, econômicos, políticos, que às vezes atrapalham muito a qualidade de vida do araguaiense, né? Então, eu acredito muito, e o programa acredita, que através da educação da população e da cultura, dessa cultura, né, de todos terem direito à cultura, à educação, à saúde, à segurança, possam usufruir disso da melhor forma possível. Então, esse é um dos nossos principais objetivos com você. Muito bem, assim, é bom falar desse tema, não porque seja um tema agradável, mas porque, enquanto professor de História vinculado a uma universidade pública, que é a Universidade Federal do Norte do Tocantins, nós temos um compromisso social com a sociedade brasileira, e principalmente a sociedade aqui do Norte do Tocantins, de fazer o enfrentamento desses que são males sociais que precisam ser radicados, precisam ser eliminados da nossa sociedade. Bom, eu acho interessante você faça a relação do trabalho escravo contemporâneo, que você me convidou para falar sobre o tema, com a escravidão negra, aquela do período colonial, porque de fato as duas coisas são diferentes, mas uma termina tendo um vínculo com a outra, porque a nossa história do Brasil, ela é marcada por esse processo de exploração de um grupo sobre o outro, ou de um homem sobre o outro, né? Riqueza que foi produzida no período colonial com base no trabalho, com base no suor, com base no sangue de um grupo que era visto apenas como um bem material do qual se dispunha as elites econômicas daquela época, né, para o seu enriquecimento. E aí, para ser bem claro e falar numa linguagem simples,
aquilo que a gente estuda na escola, lá no ensino médio, no ensino fundamental, como modernidade, como processo das grandes navegações, a expansão europeia, como que os europeus chegando aqui no Brasil estabelecem o início do processo colonizador, esse processo se dá com base na exploração da mão de obra negra, escrava. Qual é a principal característica dessa escravidão negra? É a condição do escravo, né, como um bem jurídico, né? O escravo pertencia ao seu senhor, assim como o cavalo, como o arado, como qualquer outro bem que pertencia a esse mesmo senhor. Então, o dono do escravo negro, ele dispunha da vida do escravo da forma que ele bem entendesse, né? Era uma propriedade. Ele era uma propriedade, né? Então, existe... nesse contexto, professor, Sim. Como acontece o trabalho escravo no Brasil na atualidade? Depois que nós presenciamos essa forma em que os escravos eram vendidos para os grandes senhores de engenho, né? E nessa modernidade, porque ele vem ficando sutil, mas as práticas continuam ainda acontecendo em grande escala, né? Na atualidade, como acontece o trabalho escravo? Pois bem, você usou um termo que eu acho que ajuda muito a entender esse processo de transição, a sutileza. Porque em 1888, né, 13 de maio de 1888, nós temos a abolição da escravidão, a abolição jurídica da escravidão. Então, pressupôs-se que ali estava encerrado essa forma de relação de trabalho. A escravidão que a gente chama de escravidão negra, né? Que era o negro, o escravo, né? Sobretudo. Mas essa herança, essa cultura da exploração do trabalho, ela não foi superada. Essa é uma questão que vem sendo discutida no Brasil, inclusive a partir dos casos que nós temos conhecimento cotidianamente, né, dessa velha novidade na nossa história, que é uma coisa do passado que está sempre presente, né? E a sutileza hoje é, primeiro, que a escravidão atual, que a gente chama de escravidão contemporânea, ou o trabalho análogo a escravo, é uma escravidão ilegal. Não existe na lei mais esse estatuto jurídico de uma pessoa considerada bem de outra, que a outra possa dispor da liberdade, da força de trabalho, né, dessa outra pessoa. Todos nós, inclusive a dignidade do trabalho, é um bem protegido pela nossa legislação. Todos têm direito ao trabalho como um bem, como uma forma de você garantir sua alimentação, garantir sua moradia, garantir a educação dos seus filhos. Quando alguém procura trabalho, está procurando, acima de tudo, dignidade. Então, as pessoas que se aproveitam da condição de vulnerabilidade de alguém que precisa de trabalho e subtraem essa dignidade, é que praticam a escravidão hoje, que é proibida por lei, né? Então, porque a Constituição, ela, no seu artigo 5º, ela já garante, né, o direito ao trabalho a todos, né, e igualdade. Só que na prática isso não acontece, né? Exato, né? O trabalho é um direito social. Isso. Direito à moradia, à saúde, à educação, segurança, que o Estado deixa muito ainda a desejar. E, como se não bastasse ainda, os empresários, fazendeiros, não são todos, são alguns, mas ainda continuam com essas práticas antigas, né? Escravocratas, né? E de vez em quando na mídia está estourando isso, está vindo à tona esse problema. E as autoridades legais, como o poder legislativo, executivo, tentam, de certa forma, criarem leis, né, de proteção, de combate, mas que a gente percebe que ainda deixa muito a desejar o judiciário brasileiro em relação a essa vigilância, né? Sim. O combate mesmo. Sim. Nós temos uma legislação hoje aperfeiçoada a partir de 2003, na verdade. 1995, o Estado brasileiro reconhece o fenômeno do trabalho escravo como um problema que o Estado precisa enfrentar, a partir do caso José Pereira, que foi uma
um caso de trabalho escravo denunciado em 1989. É isso aí. O programa Chega Mais, Informação e Entretenimento, ele é o primeiro programa educativo e cultural da nossa cidade. E nós precisamos do apoio de todos, principalmente das instituições públicas, privadas, os empresários, os comerciantes, para a gente manter o nosso programa aqui no ar e ter um programa de qualidade como você merece, tá? Vamos ajudar o programa Chega Mais para que nós possamos manter todas as despesas do programa e também conseguirmos ficar no ar por muitos e muitos anos, ok? Você entrega o seu carro para qualquer um? Não? Então procure a Nildo Car Estética Automotiva. Oferecemos serviços de polimento cristalizado, farol, perfuração de para-choques, pintura em geral. E o endereço fica na Avenida Cônego João Lima, número 86, lote 56, Jardins dos Ipês 2. Telefone WhatsApp 63 99257 3982, Araguaína, Tocantins. Chega, 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 chega mais. Chega, 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 chega mais. Se eu seguir o seu caminho, eu chegarei. Comigo não me deixa. Preciso de você aqui perto de mim, tenha dó. Venha por favor, estou querendo alguém como você aqui. Oi, para me abraçar, me beijar, me fazer feliz como eu sempre quis. Você é minha paixão, é o meu que sonhar. Ficar com você é como sonhar acordado e não ver. Um dia se passa mais apaixonado por a lua que vem, traga ela por favor. É minha chorar, meu pedaço do céu. Ficar com você é como sonhar acordado. E venha, e não ver. Oi! O meu amor virou brinquedo pra ti. Com mel, pode ser que dá fel. Depois vem de mocinho, querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não você tem esse seu jeito de querer me amar. Oi! O meu amor virou brinquedo pra ti. Olha, me leva com mel, pode ser que depois vem de mocinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Ou não você desse seu jeito de querer me amar. É isso aí, gente. Meu grande amigo Vanderlei, proprietário do Socorro, Tigrão, Univip, muito obrigado, meu parceiro, aí pelo apoio. Diretamente de Araguaína. Oi! Venha, meu amor, não me deixe assim. Preciso de você aqui perto de mim, tenha dó. Venha por favor, estou querendo alguém como você aqui, pra me abraçar, me beijar, me fazer feliz como eu sempre quis. Você é minha paixão, é o meu dia solar. Ficar com você é como sonhar acordado todo dia e não ver. Oi! O meu amor virou brinquedo pra ti. Olha, me leva com mel, não pensei que dá fel. Depois
Crítica 7.1. Programa Arezzo Show. Programa Chega Mais. Você entrega o seu carro para qualquer um? Não? Então procure a Nildo Car Estética Automotiva. Oferecemos serviços de polimento cristalizado, farol, perfuração de para-choques, pintura em geral. E o endereço fica na Avenida Cônego João Lima, número 86, lote 56, Jardins dos Ipês 2. Telefone WhatsApp 63992573982. Araguaína, Tocantins. Chega, 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 chega mais. Chega, 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 chega mais. Tudo bem? Se eu seguir o seu caminho, eu chegarei. Comigo não me deixa. Consegui voltar. Quero que
Estou perdido de amor demais. Por isso peço-lhe atenção. Esse amor é tão lindo demais. Merece mais uma chance. Sei que é difícil demais, mas pode ser um grande romance. Não chore mais, amor, porque estou tão distante. Não importa se somos amigos, namorados ou simplesmente ficantes. Eu sei que tem alguém por aí que só te usa como objeto e não te faz feliz. Não chore mais, amor, porque estou tão distante. Não importa se somos amigos, namorados ou simplesmente amantes. Arézio Soto. Programa Chega Mais. Informação, entretenimento pra você. Todos os sábados a partir das 11h30 às 12h30. Um espaço exclusivo para nossa educação e cultura. Apresentação, Arézio Soto. Infelizmente já acabou, né, o nosso programa hoje, mas eu quero convidá-lo novamente para o próximo sábado, aqui, para estar presente juntamente com a sua família, seus amigos, assistindo o programa Chega Mais, tá? Qualquer dúvida em relação ao programa, acesse o nosso site www.historiadearaguaína.com.br, que você terá todos os nossos programas publicados lá, também no YouTube, através da tvaratocan.net, você encontra também o programa Chega Mais, tá? Eu quero agradecer a todos pela audiência e conto com vocês no próximo programa, tá bom? Tchau, tchau. Se Deus quiser, próximo sábado estamos aqui novamente. Chega, 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 chega mais. Chega todo mundo pra cá. É alegria. Araguaína.